Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco. E quem fala é o pastor Márcio Evandro. Olha, quando você tem Jesus, você é uma pessoa que tem paz. Você é uma pessoa que, por mais que venham as lutas, você tem paz consigo mesmo. Você não é uma pessoa atribulada, mas quando você não tem Jesus, quando você perde algo da sua vida, você também perde o chão. Os seus pés, fica sem o chão. Você perde a esperança. Você acaba perdendo a pouca fé que você tinha. Você acaba perdendo porque você não tem algum lugar para você se escorar, algum lugar para você, encontrar repouso. Mas quando você tem o Salvador, que é Jesus, você descansa nele, você confia nele, porque a fé, ela te dá força para ganhar, para perder, para lutar, para caminhar, para avançar e para parar. A fé é a certeza das provas, das coisas que não se vê, convicção daquilo que não se espera. Pela fé, a Bíblia diz que os antigos alcançaram milagres e deram testemunho. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. O filho da viúva de Naim é ressuscitado. Aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que se levavam pararam e disse ao jovem: te digo, levanta-te. Porque fora o defunto, se levantou e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Irmãos, a Bíblia diz aqui que aconteceu que no dia seguinte, Jesus ele chega numa cidade chamada Naim. A Bíblia diz, irmãos, que ia uma grande multidão com Jesus, e também os seus discípulos estavam com Jesus. E a Bíblia nos relata que também uma mulher de Naim, viúva, esta mulher de Naim, ela já tinha enterrado o seu marido. Agora esta mulher, ela acaba de perder o seu único filho, que agora ela estava indo levar para enterrar. A Bíblia diz que duas multidões se encontram na porta daquela cidade de Naim. Há multidões de Jesus com seus discípulos, e a multidão que estava com aquela mulher. A mulher de Naim, a viúva, ela estava levando o seu filho para ser sepultado. A Bíblia diz, irmãos, que este jovem era filho único. E Jesus, irmãos, vendo aquela mulher, a Bíblia nos fala que Jesus ele se moveu de íntima compaixão por ela. E Jesus falou para aquela mulher a seguinte palavra: mulher, não chores. Quando Jesus ele fala assim, mulher, não chores, porque Jesus estava querendo dizer assim: eu te consolo, eu te trago a paz, eu te trago a alegria. E Jesus, quando ele chega perto daquela mulher, diz: não chores. E a Bíblia diz que Jesus agora ele vai até aquelas pessoas que estavam carregando aquele jovem que estava morto. E quando as pessoas estavam carregando aquele jovem que estava morto, Jesus vai dizer assim:
para aquele jovem: jovem, te digo, levanta-te. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam carregando o defunto, eles pararam e Jesus toca no esquife. Jesus ele toca naquele esquife e aquelas pessoas que estavam carregando Jesus pararam. E Jesus dizendo assim: jovem, te digo, levanta-te. E a Bíblia nos relata, irmãos, que aquele que era defunto, assentou e começou a falar com eles. Irmão, não existe milagre que Deus não possa fazer. Não existe coisa que talvez pode ser impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Deus, ele traz o que está morto à vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, se crê, verás a glória do Senhor. E todos ali viram a glória de Deus, e Deus se manifestou poderosamente naquele lugar. E a Bíblia nos fala, irmãos, que quando o povo viu, o povo começou a glorificar a Deus, porque o povo que estava com Jesus era o povo da alegria, era o povo da paz, era o povo que estava gozando os bens, de Deus. Mas o povo que estava com aquela mulher era o povo da tristeza, era o povo do choro, era o povo, que estava levando aquele defunto para ser sepultado. Então, para aquela mulher, talvez era a última vez que ela ia ver o seu filho, última vez que ela ia ver ele. Mas naquele momento, Jesus, ele mudou a história e ela abraçou ele novamente quando Jesus ressuscita. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Olha o que está lendo aqui. O encontro das duas multidões. O Senhor Jesus estava a caminho da cidade de Naim, junto com muitas pessoas que se alegravam com os seus sinais. Por outro lado, vi uma viúva acompanhada de um grande grupo a caminho da sepultura. Aqueles que estavam com o Salvador refletiam a vida, a esperança e júbilo, mas o que estava com a viúva expressava a imagem da morte, do desespero, da tristeza. Podemos dizer com isso que o encontro da vida e da morte se deu à porta da cidade. Essas duas multidões podem representar dois tipos de pessoas. Quem caminha com o Salvador se beneficia da sua presença e das suas dádivas, mas quem está longe dele peregrina rumo ao sepulcro da própria alma. Não chores. Essa ordem do Senhor é aquela mãe enlutada, parecia impossível de ser cumprida, mas se ele dizia isso porque iria ajudá-la. O Salvador tem disposição em socorrer os que estão vivendo em tristeza, sofrimento, porque isso deseja arrancar a raiz de aflição que atormenta o ser humano. Só permanecer chorando quem não tem a esperança de quem será socorrido por Deus. Simples toque. Tocar o esquife ou o caixão era o que todos os religiosos evitariam ao aproximar fazer para não ficarem cerimonialmente impuros, mas para restaurar a vida daquele jovem. O Senhor Jesus não se importou em tocar. Ao fazer isso, ordenar, levanta. Então, irmãos, esta palavra. Jesus vai dizer assim: levanta-te. Quando ele te dá essa ordem, ele está te dando uma vida. Que você reflita nesta palavra. E que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos, irmãos. Deus é fiel.